Por isso que eles não conseguiram avançar para fazer, porque eles queriam dia 13, 14, 15, 17, 18, 19, uma puta confusão, explodir a bomba no aeroporto e pau! E olha só, hoje a gente vai falar sobre o depoimento do coronel Jorge Eduardo Naime, que é o ex-comandante de operações da Polícia Militar do Distrito Federal, que prestou depoimento ontem à Comissão Parlamentar de Inquérito, a CPI, dos atos antidemocráticos na Câmara Distrital do Distrito Federal. E ele fez várias revelações, e entre elas, ele diz que pareciam pessoas profissionais, as que atuaram no ato terrorista do dia 12 de dezembro, porque a gente tem que lembrar, né, Rovai, comunidade, que o terrorismo que aconteceu no dia 8 de janeiro vinha ali sendo estimulado e tiveram antes o ato do dia 12 de dezembro, que queimou ônibus, carros, né, tentou invadir lá a sede da Polícia Federal, e depois teve a tentativa de atentado com a bomba no aeroporto de Brasília, e só depois teve o 8 de janeiro. E o Henrique Rodrigues, jornalista da Fórum, tem trazido aí revelações com exclusividade de uma fonte, que é um servidor público da Polícia Federal, que era então lotado no Palácio do Planalto, e que tem denunciado a participação do GSI, que é o Gabinete de Segurança Institucional, né, do Palácio do Planalto, que na gestão Bolsonaro era comandado pelo general Augusto Heleno. E em uma série de reportagens, essa fonte já falou várias vezes com exclusividade para o jornalista Henrique Rodrigues, aqui da revista Fórum, que tinha a participação e envolvimento do GSI nesses atos, né, Rovai? E agora, ontem, esse coronel, esse comandante da PF, fez outras revelações aí que corroboram essa tese do GSI, essa versão do coronel, segundo a fonte do Henrique, a fonte da Fórum, só prova que o GSI operou nos ataques. Rovai, você quer falar antes da gente continuar? Quero, porque é o seguinte, está ficando feio para a grande imprensa, né, não citar Fórum nesse caso. Outro dia, uma jornalista do UOL, não vou citar o nome aqui, eu não gosto de fazer isso, mas aí vocês olham no UOL lá, foi manchete do UOL. Como se ela tivesse feito uma matéria exclusiva, gente. É passar vergonha em público desse jeito. Será que a jornalista não tem respeito pelo sua própria autoria? Porque ela se colocar como produzindo uma matéria exclusiva, sendo que isso tinha saído na Fórum 7, 8 vezes seguidas, sem sequer citar o repórter. Não quer citar a Fórum, fulaninha de tal. Cita o colega repórter, pelo menos, por respeito profissional. Né? Tenha respeito por si mesma. Por si mesma. Não se rouba autoria. É feio. A Fórum está dando isso desde o dia 13, gente. De dezembro, quando o Henrique me ligou, logo cedo, dizendo que tinha recebido o contato dessa fonte da PF, me dando dele. Falei, a gente precisa ter comprovação de que ele é da Polícia Federal. Eu preciso saber quem ele é, Henrique. Eu não vou dar essa matéria sem saber quem ele é. O Henrique foi lá, esse fulano aqui, a foto dele é essa, tá aqui, mas a gente não pode dar. Eu falei, não, agora a coisa... Então a gente vai dar. É lotado aonde? Na presidência. Vamos ser sinceros. A gente não tinha certeza se ele estava no GSI, desconfiava. Ele só dizia que estava no Planalto. E na atribuição do cargo dele não tinha que ele estava no GSI. Enfim, essa fonte, no dia 8 de janeiro, Mauro Lopes e o Henrique trouxeram o celular, as imagens produzidas ao vivo dessa fonte na Fórum, fulaninha de tal. Como você fala que é exclusiva a matéria tua? Pelo amor de Deus, que feio! Que vergonha! O UOL jogou na manchete isso.
É um vexame roubar a autoria. Imagina a gente pegar a matéria da Vaza Jato e falar que foi a gente que está dando em primeira mão, que é exclusivo da Fórum. Vaza Jato. Essa matéria não circulou na mídia tradicional. Eles não nos repercutiram. Por quê? Porque não tinha autoria da fonte. Aí vem o relatório sem autoria igual e eles repercutem. E não citam a Fórum. E não citam o Henrique. Nós tínhamos dado, antes dessa capa do UOL e dessa matéria em todos os lugares, a gente tinha dado pelo menos 7, 8 matérias com a fonte da Fórum. Feio, viu? Ela tem o nome da minha filha. Quem conhece a minha filha vai saber quem é a jornalista. Sabe? Então, é feio. É feio, é feio. É feio, desmoralizante. Eu vou dizer aqui, olha, eu tenho 35 anos de jornalismo. Né? Já dei aula de jornalismo em algumas faculdades, meu amiga. Isso daí, se um repórter faz isso e me traz uma matéria dizendo que é exclusiva e não é zero. É zero. Se faz um TCC copiando do amiguinho, eu reprovo de ano. Assim, então, no jornalismo é igual. Se a pessoa faz isso, é um vexame. O veículo, o UOL, o tamanho do UOL, fazer isso com a Fórum. A matéria Fórum vem dando desde o dia 12 de janeiro. A fonte, que agora todo mundo está falando, tem até veículo que se diz progressista, se diz, né? A verdade é essa. Que está dando como se fosse furo de outros lugares. É da Fórum. Você que nos acompanha, viu o Henrique vir aqui, viu ele contar a história, viu isso sair na cobertura do dia 12 de janeiro, com a fonte dando imagens de dentro do Palácio do Planalto. Você acompanhou tudo isso. Você sabe que é impossível ter aparecido uma nova fonte no mesmo lugar, com as mesmas histórias. Você tinha lido essas histórias aqui. É falta de ética, é falta de respeito profissional, é falta de consideração jornalística, é ridículo, é bizarro. Bom, é isso aí. E, assim, ontem essa fonte... Vamos tirar isso da tela, porque eu fiquei falando aqui o tempo todo com a matéria ali, fica ruim. O ideal era estar... Agora, eu queria também passar, Rovai, o Henrique esteve hoje no Fórum Café, eu queria passar um trechinho da explicação dele, deixa eu compartilhar aqui também com vocês. Peraí, aqui já vou compartilhar um trechinho da participação que você tinha pedido para a gente colocar, o depoimento dele hoje de manhã para o Mauro Lopes. Então, deixa eu pôr aqui. Olha só. Mauro, você sabe, tem um aspecto, eu vou voltar uma casa só aqui no que você estava dizendo anteriormente sobre a cobertura da mídia hegemônica em torno dessa CPI, sobretudo em relação ao depoimento do coronel Jorge Eduardo Naime, que era o comandante de operações da PM do DF naquele período. Que aquilo ali que estava rolando na frente do quartel era uma espécie de um conclave de psicopatas e desajustados, isso aí ninguém tem nenhuma dúvida. Aquilo ali eram toneladas e toneladas de bizarrice. Aquilo, ninguém duvida do que se passava ali na porta do quartel-general do Exército em Brasília. Mas a imprensa deveria focar um pouco mais, de um modo geral, em outros aspectos desse depoimento que são muito reveladores, né? Primeiro que o coronel ele faz aí menção a tudo aquilo que já vinha sendo registrado do ponto de vista criminal ali, né? Então era um local onde já havia o registro de exploração da prostituição, de tráfico de drogas, de ameaça, suspeita de crimes sexuais, como crime de estupro. Então, quer dizer, você tinha ali um cenário já dantesco em torno. Isso aí que ele está falando, Rovai, deixa eu só cortar, eu já volto para ele falar da fonte, é outro trecho do depoimento do Naime, né, onde ele diz, que é até onde a gente puxa aqui o programa de hoje, ele fala como era uma seita aquele acampamento em frente ao QG do Exército em Brasília. E ele elenca ali uma série, ele fala que eles viviam numa bolha. E eu separei o trecho dessa fala, Rovai, comunidade, porque assim,
resume um pouco do que a gente, né, o que o Henrique estava falando, do que a gente via, né, Rovai? As pessoas acreditavam em extraterrestres e tal. E ele ainda fala mais grave, que lá foram cometidos crimes, como estupro, tráfico de drogas, e que houve relatos, inclusive, de prostituição lá naquele acampamento golpista do QG do Exército em Brasília. É gravíssimo isso, né, Rovai? E olha só o trechinho do depoimento do coronel da PM, que está preso, né? Ele está preso por omissão desde fevereiro, olha só. Eu tive várias vezes naquele acampamento, como eu já falei, né? Eles realmente viviam uma bolha ali dentro, eles só consumiam informações e grupos e o que era falado naquele carro de som, eles não viam o que estava acontecendo fora daquilo ali, e assim, parecia uma seita. Tinha hora que o senhor conversava com alguns lá, parecia uma seita. E ali realmente foi o epicentro, né? Ali chegou o absurdo de eu receber um dia um líder chamado Renan Senna, que fez um vídeo, né? Botou nas redes sociais, acusando um outro líder de ter cometido estupro dentro do acampamento. Eu falei a respeito desse vídeo, mostrei inclusive esse vídeo na época em uma das reuniões que nós tivemos no Exército, né? Para poder ver que nível que estava chegando a coisa, né? A gente já tinha informações de tráfico de droga, de ambulante, de prostituição, tinha já esse vídeo que apareceu de denúncia de estupro, e a gente ficava ali, a Polícia Militar, não foi uma ou duas vezes, eu botei 500 homens eu botei à disposição do Exército na Rainha da Paz. No dia 29/12, eu botei 553 homens à disposição do Exército para retirar aquele acampamento definitivamente. E a operação foi cancelada. A operação foi planejada na tarde do dia anterior, a tarde inteira. O Exército apresentou croquis, colocou transparências, disse o que ia fazer, como que ia atuar, qual que seria a atuação da Polícia Militar, qual que seria a atuação do DF Legal. Chegou na hora, nada aconteceu. Por que nada aconteceu, né, Rovai? É o que fica comprovado. O GSI estava envolvido no golpe. O GSI era o centro do golpe. Eu escrevi textos, eu fiz vídeos aqui. Tem aqui o Fala Rovai. A gente falando antes de aparecer na manchete do UOL. O GSI é o quartel-general do golpe. E aí contando a história da fonte do Henrique, com detalhes. Quem lê as matérias do Henrique tem lá detalhadamente o dia 12, o Henrique explica como aqueles caras pegaram os botijão de gás, como eles armaram tudo, como eles foram treinados pelo GSI. Tá? Assim, pergunta para o Flávio Dino onde ele leu isso primeiro. Pergunta aí para o Capelli onde ele viu essa história da fonte da PF. É revoltante, né? Primeiro, bom, que bom, a gente fez o nosso serviço. Eu quero dizer para vocês aqui, eu sem ser cabotino, né? Também sem falsa modéstia. A Fórum desarmou esse golpe com a matéria do Henrique, porque eles iam vir em escalada. Mas por que você está falando isso, Rovai? Porque no dia 14 tem um tweet aí, se vocês forem, se a Adri for agora no Twitter do General Heleno, no dia 14 de dezembro, tem um Twitter dele falando sobre a matéria da Fórum. Dá para mostrar aqui o Twitter dele, do dia 14 de dezembro. Ele tem poucos tweets dele, ele não fez quase nenhum depois daquele. Adri consegue subir e mostrar, para ficar claro, né? Para ficar claro como foi tudo. Quando a gente soltou a matéria, foi uma matéria que desarmou a escalada, porque eles iam escalar para chegar no ato institucional número 18. É isso que eles queriam. Mais um ato institucional. É por isso que a gente está fazendo o DOC, né, que vai ser dirigido pelo Azenha. Aí anota aí. A nota de esclarecimento dele. Você pode ler, Dri, que eu não consigo. Ele diz: em relação à matéria veiculada pela revista Fórum nesta data, com o título Servidor da PF lotado na presidência acusa GSI por terror em Brasília, de autoria do repórter Henrique Rodrigues, informamos o seguinte:
As acusações ao GSI publicadas não têm qualquer ligação com a verdade e foram plantadas por uma fonte desqualificada e mentirosa. O GSI jamais realizou atividades desse tipo. A acusação é leviana, anônima e produzida com a nítida intenção de se valer da proteção da fonte para divulgar barbaridades e prejudicar este gabinete, 14 de dezembro de 2022. Aí eu te pergunto, Dri, quantas notas dessas no Twitter o GSI soltou durante o governo Bolsonaro? Que eu me lembre, não. Que eu me lembre essa. Será que eles soltaram essa nota? Por quê? Porque a matéria caiu como uma bomba. Porque essa matéria impediu que eles continuassem fazendo. Por isso que eles não conseguiram avançar para fazer, porque eles queriam dia 13, 14, 15, 17, 18, 19, uma puta confusão, explodir a bomba no aeroporto e pau! Com o Bolsonaro na presidência da República, eles decretarem a GLO. Esse era o plano. A confusão não era para o dia 8 de janeiro, era para antes, com o Bolsonaro ainda presidente. Aí eles fazem isso, vem a fonte da PF. Procura o Henrique na madrugada, a gente conversa, pega lá quem é, como é que é, damos tudo, a matéria sai e eles falaram, e agora? Tem informante aqui dentro. Esses maluquinhos lá da fórum tem tudo. Estão sabendo onde a gente pisca, que horas a gente vai no banheiro. Porque a fonte nos informava tudo. A fonte foi a um evento e o Henrique passou detalhes do evento, dos discursos, de um por um. Os caras enlouqueceram. Eles queriam saber quem era. Tinha uma matéria do Henrique, Idris, se pegar aí, que detalha os discursos que eles fizeram num ambiente fechado. A gente conseguiu ir mostrando tudo isso. E isso foi destruindo por dentro a intentona, o golpe, o autogolpe para soltar uma Globo. E a coisa do avião, do aeroporto. Vai chegar na GSI, vai bater lá.